Nesse sentido, no fundo, a Igreja não se deve impor no urbanismo como um espaço de referência. É o caso de Algés, a Igreja é o resto de chão do edifício. Permito-me só dizer que no último congresso que aconteceu sobre arquitetura religiosa, foi agora em novembro, eu não fui, mas foi o Pedro Calado, e assisti uma conferência sobre a Catedral de Palha, em que o exemplo da Igreja de Algés foi outra vez... Sim, mas ainda há gente que defende isso. Há gente que acha... Não, é lamentável que seja, mas quer dizer, a coisa não está tão morta assim. Mas já está a superar, quer dizer, as grandes expressões já superaram isso. A gente vê isso em Itália, tu vês aquelas 50 igrejas do Jubileu e tudo, já se levantou, quer dizer, acho que já se superou esse um bocadinho, um certo complexo pedófilo, digamos, que está por aí. A igreja deve ser fermento na massa e, portanto, é verdade, e portanto não se deve impor nem ao nível arquitetónico, nem torres, nem coisas muito elevadas, porque a igreja é serva, é mãe, é não... Deixa-me só dizer outra coisa que eu disse. É espiritualismo desencarnado. Claro, mas quer dizer, é uma coisa provada pela realidade. O governo francês, que tem aquele programa de construção das periferias das grandes cidades de banlieue, não é? E que tem causado imensos problemas com aquelas coisas que aconteceram em 2005, chegou finalmente à conclusão que não basta fazer as construções habitativas e que é preciso haver espaços de culto. Então, dos próprios fundos, e estamos a falar do governo francês, que é laico em absoluto, no mais elevado grau de laicismo que pode existir, e que tirou as cruzes e não deixa as pessoas usarem nada, não é? Mas promoveu a construção, ainda não chegou ao ponto de promover a construção da igreja, mas já promoveu a construção de uma mesquita, numa destas coisas, portanto, para tomar consciência que para consolidificar o tecido social à volta, que é preciso o espaço de culto. Não se esqueçam disto, e vocês arquitetos sabem isso muito bem. Primeiro há que pensar o homem que vai ali viver. E quais são as dimensões do homem? Quando se projeta uma cidade, já tem que perceber que homem é que vai aqui habitar. E quais são as dimensões da vida desse homem. E aí é que decorre depois tudo o resto. Os espaços de lazer, os espaços de diversão e os espaços da espiritualidade. É evidente. Nós hoje sabemos, e as pessoas é que não querem assumir isso, mas sabes, mesmo em Portugal, e eles não o dizem, mas é verdade, quando há um bairro social difícil, quando estamos a construir uma nova zona da cidade difícil, que as pessoas, quem manda, a primeira coisa que quer é que vá para lá uma congregação ou um padre, porque é um fator de humanização do espaço e da comunidade. E o conseguir, muitas vezes, comunidades difíceis e bairros socialmente difíceis entrem num certo ritmo de uma certa sociabilidade e de pacificação. Hoje as câmaras sabem muito bem, não o dizem abertamente porque são complexados, que o ter ali uma comunidade religiosa ou um conjunto de padres que têm centros sociais ou que vão construindo uma creche, vão humanizando o espaço, vão criando relações e mesmo humanas entre as pessoas que supera a impessoalidade de blocos de cimento e de uma cidade pensada sem o espírito. E claro que as pessoas querem isso. Claro que os mais renitentes vão falando em espaços amorfos que servem para todos os credos. E depois não serve para ninguém. É o caso, vocês vejam, por exemplo, a gente às vezes vai aos aeroportos, já começa a ver essas capelas, não é? Não sei qual foi a experiência, qual foi o aeroporto, aquilo era um cochicho. Era um... Barajas, não? Não. Era... Melinata, Não era Itália, sei que não era. Mas era um cochicho, aquilo era para judeus, para islâmicos e para católicos. Põe-nos barrado diante de uma parede, assim. Não olhas para a parede, qual é o problema? Ao menos ponham 3 símbolos. O crucifixo, uma meia-lua e a estrela da vida. Depois tinha lá um canto os livritos. O Islão, tinha o Corão, a Bíblia. O hospital de hoje é assim também. É só um culto, nem sequer capela. Não, os hospitais estão a ser assim. Sim, eu sei. O Egas Muniz, para conseguir ainda manter aquela capela que foi oferta e que é aquilo tem sido uma luta para manter aquilo. A maior parte dos oratórios foram transformados em arquivos de papel morto. Ora, fazia mais sentido fazer com capelão e tudo. Diferenciais. mais pequenos, talvez. Já agora, se me permite, falou da Igreja de Algés. Há uma ali perto do Lumiar,
que é de onde estava o Padre Robson, que está integrada nos edifícios. Sim. Do álbum, Isso, nossa, exatamente. Também é um exemplo dessa daqui. Sim, mas essa está ali afunilada e Pois, não se percebe que é uma igreja. fechada. Mas essa não é, nunca foi, quer dizer, essa viveu um bocadinho nisso. Por exemplo, a igreja da paróquia de São Tomás de Aquino, até ter igreja, também era o resto de São Sim, Tomé. sim. Mas, ó Padre Luís, então o que é que se faz nessas situações? Em, por exemplo, agora no Hospital de Lourdes, no Novo. Aí a gente tem que perceber quais são as regras que são impostas ao nível oficial e por lei. E depois temos que fazer propostas. Quer dizer, claro que isto tem a ver com a concordata entre a Santa Sé e... No caso dos hospitais, eu até largo um bocadinho o discurso, a questão torna-se um bocado grave, porque é assim, hoje nos hospitais, para nosso escândalo, e isto é o que dizem os responsáveis e um pouco os próprios capelães, enquanto gente de outros credos solicita a presença dos seus pastores, digamos assim, os católicos são os que menos solicitam. E torna-se difícil justificar a existência de capelães nos hospitais, porque os católicos que estão doentes não pedem o padre. E esta é a estatística de Lisboa. Porque também não fomos, isto mostra de facto uma coisa, é a nossa pouca educação para o sacramento da unção, etc, etc. Quando falarmos dos sacramentos, porque a gente ainda pensa a unção dos enfermos. É só para os que estão mortos. Para quem está a morrer. E portanto não se chama o padre, coitado do morto, o padre. Mas às vezes os padres são os primeiros a não fazer isso. E depois também é Quando preciso. são os padres que estão em hospitais com doenças que pedem a um colega para lhes vir dar a Santa Unção. Pois. Não, é verdade. Isto é um problema Nos pastoral. hospitais da Universidade de Coimbra, desde a Capoa, que é uma religiosa com curso especializado nessa terra serva não ser Fátima, e a capela. É uma capela católica e bem católica, com Nossa Senhora, que até faz a quase semi-paróquia ali, vai muita gente fora lá. E dizia que eu gosto do Hospital da Figueira, um pouquinho. O senhor que lida no diário diretor é meu amigo da minha paróquia. E o homenzinho disse, foi lá, olha, culto. Mas não tirar tudo, ficou lá uma cruz de madeira, já lá falou lá o Sagrado Coração dos Inocentes. Então que eu tirei de cá. E disse, lá está, é culto. Mas, por exemplo, a aberração, um lar que eu abri o ano passado, em que nem sequer uma cruz à entrada do espaço que dá de convívio, que é uma capela sem altar, tem na mesa, onde ele resta um texto todo, os cantos querem, os idosos e aquilo tudo, não pude lá pôr capela, não pude lá pôr a cruz, disse, vocês. E depois implicaram comigo porque é que pus um crucifixo em cada quarto. Oh, senhor, isto é paroquial e é católico. Ainda por cima. Como é que eu tinha um crucifixo? Mas isto Era o que mais faltava. Isto não é só. Ai, mas as leis não deixam, as leis fizeram-nas. É isso que eu recordo quando vivia ali um bocadinho em São Nicolau, aqueles anos em que eu estive aqui a estudar na Católica, e encontrava alguns turistas, deviam de ser católicos, viam-me pela rua, ó Sr. Padre, aqui na Baixa de Lisboa não se vê nenhuma igreja. Nunca tinha feito a experiência de uma capital de um país tão maçónica. Comentários de vários turistas. Aliás, e é verdade, o facto é que o Marquês de Pombal tentou esconder todas as igrejas da Baixa quando foi da reconstrução. Vocês reparem, do terreiro do Paço, há entre Campo Grande, não há nenhuma igreja nas grandes avenidas viradas. Não sei bem. O Dom António Ribeiro, inteligentemente, ainda tentou e conseguiu que o Alto do Parque Eduardo VII fosse o terreno da nova Catedral de Lisboa. E sem, enfim, aqui não quero fazer juízos de valor, mas conseguiram levar isto. Porquê? Porque constrói o Corte Inglês ao lado. Depois começam a dizer que a diocese que se calhar era melhor não, porque aquilo ficava ali uma grande concentração de
de trânsito e não sei o que mais, oferece os terrenos na Expo e hoje o terreno que está dado, aquele do alto do Parque da Gracete tinha sido dado na variação do Abacassis. E o Sr. Patriarca José anuiu àquela troca e agora há um terreno ali à entrada da Expo, onde se um dia se construir a nova Catedral de Lisboa, será ali. Claro, com razões que disseram, pronto, esta zona está cada vez menos despovoada, tem a Igreja de São Sebastião de Pedreira, tem Nossa Senhora de Fátima em baixo, e tem São Mamede ao lado. Portanto, estar aqui a construir uma grande catedral que torna a não ser paróquia, hoje não se justifica. E, portanto, então é bom que a catedral vá para um sítio da cidade, que seja populoso, que possa ser paróquia. Agora tem lá o Parque das Nações. Agora tem também o Parque das Nações. Mas reparem que era um, digamos, pôr ali uma catedral no topo do Parque Eduardo VII, e já podemos tirar de obra, queres? E o próprio campus da própria Católica, o projeto original da Católica é um campus universitário que não tinha ainda projetos nenhums para aquelas vias duas que não temos, portanto, o Belmério, tudo aquilo era um campus universitário. O projeto é monumental, não é? Tinha mesmo um campo universitário. Temos o campo universitário, não é? Mas o Católica teria também um campo universitário. Mas aí houve muitas mudanças, porque esse projeto todo da universidade foi feito na altura em que, ao nível do governo, também havia todo um projeto que se construía, porque por trás da Católica, onde está a nascer aquela urbanização toda nova, isso eram terrenos que eram para os novos ministérios, ou seja, tudo o governo ia passar para ali e construir ali, no fundo, a cidade dos ministérios todos. Abandonava o terreno do Paço e tudo que anda espalhado pela cidade ficava ali. O Estado abdicou disso tudo, desse projeto que era da década de 60, 70, 60. O Estado, e claro, abdicou disso e agora invadiu toda aquela urbanização, que agora é aquela zona, aquilo é paróquia de Campo Grande e paróquia de São Tomás da Quinta, aquilo divide ali no meio das duas. Mas tem a ver com isso. Mas tem a ver com estas noções. Hoje, de facto, é difícil, quer dizer, há uma corrente muito forte laica que quer tirar todos os símbolos religiosos. Nos hospitais não consegue, porque é giro que a gente vai a um hospital e, passado um tempo, não há símbolos no Senhor, mas os doentes deixam. Põe na mesa de cabeceira, depois vai lá um que se sentiu curado e milagrado e mete lá um Santo António, não sei o quê. E a gente anda nas enfermarias e encontra muito disso, porque o povo quer. É o mesmo que sucedeu com os cemitérios. Nós temos um exemplo em Lisboa de um cemitério que era o exemplo acabado da concepção laica completa de tirar dos cemitérios todos os símbolos religiosos. Foi o cemitério de Carnide. Foi pensado, no tempo da variação do João Soares, um cemitério não podia haver cruzes nem nenhum símbolo religioso das outras regiões. E então era um jardim. Talvez nunca lá foram, aquilo agora está fechado. Nosso Senhor escreve direito por linhas tortas. Como percebem, aquele cemitério era um jardim, era lagos, era repuxo, era um paraíso real. E eu ainda fui presidir a uns 2, 3 funerais, levar lá o corpo, eu ia para ali. E aquilo tudo era, de facto, esteticamente, aquelas linhas todas a puxar, porque não puxa, mas pronto, a fingir espiritualidade. Bom, aquilo começa ao povo a ver lá os seus filhos enterrados, os seus pais, a não poder com uma cruz, e começam a pôr. E aquilo que era o projeto de relvas e coisas, tudo à vida. Ao fim já tiveram que ceder. Então a forma de ceder foi criar um modelo único para todos. Portanto, todas as campas tinham a coisa igual. Reparem que agora está a invadir todos os cemitérios de Lisboa. É aquela coisinha placa de mármore, uma cruzinha, e pronto. Portanto, já não há aquelas. Mas isso é a forma de quererem domar crédito. Mas como Nosso Senhor é mais esperto que os homens, o que é que sucedeu a esse cemitério de Carnide? Feito com tanta pouca circunstância. Os terrenos não são terrenos úmidos, nem terrenos onde corre a água. Conclusão, os corpos não apodrecem. E, portanto, nunca puderam renovar ao ponto que o cemitério está cheio e não recebe mais ninguém. Tudo sem. O que eu acho que é uma ironia do destino. Não para os mortos, coitados deles, mas, quer dizer, concebe-se uma coisa para tirar Deus do sítio e diz, então não queres Deus, fica com os mortos. Aguenta-os, já que é assim. Quer dizer, é uma coisa que é triste que tenha acontecido, mas pronto, houve essa concessão. E hoje é isso, o padre
António diz é verdade. É porque não é permitido nas escolas cruzes. Vocês estamos a chegar ao Natal, os infantários do Natal não vão ser vividos nem ditos com verdade. É tudo a festinha da luz, da família, do não sei o quê. Porque quase não se pode falar do nascimento de Cristo, porque depois há outros meninos. Em Inglaterra isso há normas concretas. Normas concretas. Nos infantários não se pode falar do Natal, do presépio, do não sei o quê. Por isso é que se vocês repararem as decorações do Natal agora, a gente anda aqui, isto não tem nada de cristão. Isto é assim. Aquelas bolas na Avenida da Liberdade, aquilo é uma coisa. Ou bolas, ou o máximo tem estrelas. O máximo. Notas musicais. As estrelas são pirâmides. Mas dava tudo, tudo. Portanto, isso foi retirado, só que isso desencarna de tal maneira que vocês vão ver que não vai passar 2 décadas que o Natal perca todo o sentido, mesmo laicalmente falando. Nós cristãos é que o vamos recuperar, de facto. Porque celebrar o Natal é celebrar o nascimento de Cristo. Não é nada, não é família, não é nada. A família está em festa por isso. Mas o Natal não é a festa da família. A família faz festa porque nasceu Cristo. E reparem, estas versões todas que querem tirar os símbolos acabam por depois não ter nenhum. E não vai tardar os dias em que vão vir em catadupa. Fala-se das festas de inverno, das festas de... Sim, mas e querem tanto esvaziar que as pessoas vão coisa. Reparem que as pessoas, quando não têm, criam os símbolos. E vão nos exigir. E socialmente eles vão. Porque nem sequer já os símbolos, digamos, da sociedade civil se conseguem impor e aceitar. Mas uma dificuldade. Bom, vemo-nos 2 a 8.